Então, pessoal, vamos dar início então aqui aos nossos estudos, tá ok? Essa aqui é uma das revisões que eu estou colocando aqui no Positivo On, referente ao material que vocês estudaram nessa última semana, tá? Lá do livro da Positivo, do volume 1, do capítulo 1, tá ok? Vocês viram aí também subject pronouns e object pronouns. Lembrando sempre, pessoal, que subject pronouns, na verdade, eles são os pronomes sujeitos da frase, tá? São aqueles que iniciam as frases. E eles podem substituir os nomes próprios, tá? Sejam eles no plural, no singular, né? O sujeito composto, né? O sujeito simples. E temos os object pronouns, que são os objetos da frase, tá? Que também podem ser um ou mais de um, uma pessoa ou mais de uma pessoa. No meu exemplo aqui, eu coloquei a seguinte frase: Anna loves Pedro. She loves him. Observe que eu substituí o nome Ana por she e substituí o Pedro por him. Porque vocês vão ver depois lá embaixo na coluna que eu coloquei, para poder exemplificar melhor, que todas as vezes que vier o nome de uma coisa, de uma pessoa depois do sujeito, ela vai exercer a função de objeto. E o que vai determinar obviamente, né, o pronome que você vai usar é se essa pessoa, essa coisa for uma pessoa só, uma coisa só e assim por diante. Como aqui eu tenho Pedro, que é ele, eu não poderia usar o he, porque o he já fica na minha coluna de subject pronouns. Eu não poderia dizer da seguinte forma, por exemplo, she loves he. Não, o correto é she loves him. Tudo ok? Aqui eu tenho outra frase, só que mudou um contexto, porque eu tenho Miguel and Arthur buy computers. O Miguel e o Arthur compram computadores. Então observa que para Miguel e Arthur eu posso dizer também they buy computers. Eles compram computadores. Observe que eu usei o pronome they para substituir os dois nomes dos rapazes. Do lado de cá eu tenho a palavra computer e eu coloquei por engano aí o pronome it. Mas na verdade eu só deveria usar it nesse caso se fosse computer, um computador só. Como a palavra está no plural, computers, eu teria que usar them. They buy them. Esse them se referia a computers e o they se refere a eles. Por favor, consertem para mim nas anotações de vocês para estudarem. Vocês observem, por favor, tá ok? Corrijam aí para mim. Como que funciona os subject pronouns? Então, como eu disse antes, eles funcionam como sujeito da oração. Eles aparecem sempre antes do verbo, tá ok? Aqui tem um quadrinho para vocês entenderem melhor, tá? Com a tradução. Depois eu tenho aqui a primeira pessoa do singular, que é I, sempre escrita com letra maiúscula, tá, pessoal? Coloquei uma frase bem simples aqui para vocês entenderem também. I study English, tá? Eu estudo inglês. E depois eu tenho o you, que é a segunda pessoa do singular, que tem como tradução tu e você, e é usado para o plural, né, como no sentido de vós e vocês, quando nos referimos à pessoa ou pessoas com quem estamos conversando, tá? Uma frase simples aqui de uma afirmação, duas moças aqui tomando café. A outra colega disse, You really like to drink coffee. Você realmente gosta de beber café, ok? Observe que you está no iniciozinho da frase, tá ok? Depois nós temos o seguinte, temos aqui o he, tá? Terceira pessoa do singular, usado para substituir nomes masculinos de pessoas. Observe que eu coloquei aqui a foto do Ziraldo, né, que é um escritor brasileiro, e eu coloquei duas frases aqui para poder entender melhor. Ziraldo is a Brazilian writer. Ziraldo é um escritor brasileiro. He is a Brazilian writer. Ele é um escritor brasileiro. Repare que eu não vou ter prejuízo de entendimento tanto se eu disser Ziraldo is a Brazilian writer, quanto se eu disser he is a Brazilian writer. O que vai dar diferença às vezes é dentro de um contexto, porque se você simplesmente disser he is a Brazilian writer, alguém provavelmente vai te perguntar, mas quem? Who?
Então, dentro de um contexto, né, numa conversa, num diálogo, isso daqui não faz a menor diferença usar o Ziraldo quanto usar o pronome, tá bom? Desde que esteja contextualizada. A outra frase aqui, coloquei she, terceira pessoa do singular, que é usado para substituir nomes femininos, né? Nome de mulheres e de pessoas. Ivete Sangalo is a popular singer. She is a popular singer. Ivete Sangalo é uma cantora popular. Ela é uma cantora popular. Observe que aqui também eu poderia, sem prejuízo nenhum, substituir o nome Ivete Sangalo pelo pronome she, que não tem prejuízo de entendimento nenhum, tá bom? E embaixo aqui eu tenho o pronome it, que a gente vai usar para terceira pessoa do singular, né? É um pronome neutro, tá, pessoal? Usado para designar animais e coisas, desde que seja um só. The cell phone is mine. O celular é meu. It is mine. É meu. Então, vocês observem que aqui eu substituí o nome da coisa pelo pronome it, sendo que é uma coisa só, um objeto só. No próximo slide eu tenho we, que é a primeira pessoa do plural correspondente ao plural de I. Carrie and I go to school. Observe que quando eu tenho aqui o we, né? Quando eu tenho esse sujeito aqui no plural, né? O I vem sempre na segunda parte do sujeito. Carrie and I go to school. Karen e eu vamos à escola. We go to school. Nós vamos à escola. Tudo ok? Depois eu tenho aqui o they, que é a terceira pessoa do plural, correspondente ao plural de she, he e it. Então, se lá em cima, nos nossos primeiros slides, nós vimos he, she e it, né, funcionando como um sujeito só na frase, agora nós vamos ter todos eles misturados dentro de um só, que vai virar o they, que são eles ou elas. Reparem que eu tenho aqui uma estante aqui com vários livros, né? Eu coloquei uma frase para exemplificar. These books are excellent, but they are expensive. Esses livros são caros. Esses livros são excelentes, mas eles são caros. Então vocês reparem que eu tenho these books, estes livros, e eu tenho aqui agora o pronome referente a ele. But they are expensive. Mas eles são caros. Tá ok? Vamos lá então, pessoal. E os object pronouns, então? Como que a gente vai usá-los, né? Os object pronouns, eles substituem os substantivos mencionados anteriormente na frase. Isso é muito usado para a gente evitar repetição. Aqui eu tenho como que funciona a tradução de cada um deles aqui nesse quadrinho. Observem com bastante atenção, tá bom? E agora nós vamos para alguns exemplos aqui. Mariana is a fantastic person. I consider her my best friend. Então aqui a frase eu tenho, Mariana é uma pessoa fantástica. Eu a considero minha melhor amiga. I consider her my best friend. Eu a considero minha melhor amiga. Se você reparar no quadro aqui em cima, a palavra her certamente tem como tradução a e lhe, que são os objetos da nossa frase. Tudo ok? Os object pronouns, eles também podem ter a função de objeto direto sem preposição, tá? Que quando ele é usado com verbo que geralmente não tem preposição. Alguns verbos em inglês seguem sem preposição e alguns outros têm preposição. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, tá? Quais as preposições que eu tenho? Olha, eu tenho with, to, without, about, above, for, of and near, ok? Vocês, para poder estudar e aprimorar, procure a definição delas, por favor, onde vocês acharem mais conveniente, tá? Pode ser na internet mesmo, em algum dicionário de papel, fiquem à vontade. A questão das preposições aqui, a gente precisa entender por causa dos verbos. Alguns verbos em inglês, eles pedem preposição, tá? Como, por exemplo, talk. Se eu digo conversar, eu vou dizer I talk to, eu converso com alguém. I speak with, eu falo com alguém. Esse verbo pede também uma preposição que é with. E alguns deles não precisam de preposição, como por exemplo aqui, o verbo to love. I love him, eu amo. A moça aqui pensando aqui com o namorado dela, olha o que ela diz. I love my boyfriend.
Eu amo meu namorado. I love him. Eu amo ele ou eu o amo. Então não tem aqui preposição, o que já não acontece com a minha frase aqui de baixo. Essa moça no telefone pensou a seguinte frase: They always talk to me. Eles sempre conversam comigo. Então, para mim poder fazer o objeto aqui da frase, eu precisei colocar preposição por causa do verbo to talk. Tudo ok? Isso aqui ainda não é tão assim urgente para a gente entender agora, aprender, porque a gente vai ver mais nas próximas aulas, tá? Mas conhecimento nunca é demais, né? Então aqui agora eu tenho um quadrinhozinho com duas colunas, que é a primeira coluna aqui dos pronomes sujeito e a segunda coluna dos pronomes objeto, tá? Observe que para cada um eu tenho um object pronouns correspondente, tá bom? I, me, you, he, him, she, her, it, we e us. E para cada um deles eu tenho uma frase exemplificando aqui para vocês entenderem melhor, tá ok? Let's go. They, them e por aí em diante. E tenho aqui algumas atividades para vocês fazerem para mim, tá bom? Faça com bastante atenção. No primeiro exercício vocês vão fazer o seguinte. Então, coloquei esses exercícios aqui para vocês poderem praticar e vocês vão ter que completar para mim a atividade número 1 com os subject pronouns. Observe que no finalzinho de cada frase eu tenho o sujeito, tá? Sujeito simples, sujeito composto, eu tenho nome de pessoas, nome de animal e assim vocês vão fazer para mim até na letra L. E depois vocês vão completar para mim na próxima atividade com os object pronouns. Eles já estão aqui entre parênteses para vocês, para facilitar, para vocês não precisarem voltar o slide todo, tá bom? E eu gostaria muito que vocês fizessem o seguinte: primeiro vocês façam toda a atividade que está aqui, tá? Nos exercícios, e depois vocês vêm aqui embaixo no gabarito e vocês confiram, por favor, como que foi, tá ok? Atenção, pessoal, leiam, releiam, tá? Observem as frases, consultem o material de vocês, tá bom? Use um dicionáriozinho, se possível, para vocês poderem tirar suas dúvidas, tá ok? E eu vou colocando mais atividades aqui no Positivo On para vocês e gravando mais essas aulas comentadas, tá bom? Bons estudos! I hope you enjoyed this material and learning a lot. Bye.